A gente caminhou nos primeiros 4 domingos uma série chamada Jesus do Início ao Fim. E a gente conversou sobre o fato de que Jesus é a origem de tudo que já teve origem em algum momento. Jesus é o começo de tudo e tudo culmina nele, a história aponta para ele, tem o seu fim nele também. E quando tudo termina, ele ainda está lá, né? Quando a história termina, é ele que está lá declarando o fim, que na verdade é um novo começo para nós que estamos nele. Né? Nossa vida nele é eterna, ele nos fez para estarmos sempre com ele, para sempre com ele. E depois dessa caminhada de 4 domingos, hoje a gente está começando uma nova série de mensagens chamada Fundamentos. E nessa série eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a respeito de 3 pilares da nossa igreja, 3 pilares que estão, inclusive, na nossa declaração de missão como igreja. Nossa declaração de visão como igreja, o que nós queremos ser é uma igreja comprometida a praticar o caminho de Jesus em nossa cidade, a fim de que a vontade do Pai seja feita em Brasília como é no céu. Então, fica aí só um pouquinho mais, Felipe, por favor. Essa ideia de praticar o caminho de Jesus é chave aqui, é central aqui, pelo seguinte, porque muitas pessoas, mesmo aquelas que se denominam cristãs, muitas vezes não sabem na prática o que significa viver como um discípulo. E quando Jesus vem, ele vem para não apenas morrer e ressuscitar e com isso nos garantir salvação, mas ao longo da sua vida ele nos vem também ensinar uma nova maneira de ser humano aqui na Terra, de viver como um seguidor dele, como um imitador dele. E isso significa que há algumas coisas que nós precisamos fazer se queremos de fato viver como um seguidor de Jesus. Há uma prática envolvida em seguir Jesus. Praticar não só um conjunto de doutrinas que a gente sabe recitar se alguém nos fizer uma pergunta teológica, mas praticar um estilo de vida que corresponde ao estilo de vida que Jesus viveu enquanto ele esteve na Terra. É disso que se trata ser um discípulo, um seguidor de Jesus. E por isso, detalhando um pouquinho mais a nossa declaração agora sim de missão, a gente quer formar discípulos que organizam as suas vidas em torno de 3 coisas, 3 pilares. Estarem com Jesus, tornarem-se como Jesus e fazerem o que Jesus fez. É simples, né? Pelo menos parece. Não é tão fácil assim, de fato, de viver, né, essas coisas. Mas as ideias são simples. Por quê? Porque a gente olha para a vida de Jesus e a gente vê que o que ele fez enquanto esteve aqui na Terra foi formar um grupo de discípulos, de seguidores, de aprendizes, e esses discípulos reorganizaram a sua vida por inteiro enquanto Jesus esteve aqui na Terra, e mesmo depois que ele não estava mais aqui fisicamente presente, mas eles continuaram vivendo dessa mesma maneira. Ou seja, uma vida organizada em torno de praticar a presença dele, estar com ele, tornar-se como ele num processo de transformação que nos leva a ser mais parecidos com ele com o tempo e a prática, e a ideia de fazer as mesmas coisas que ele fez enquanto esteve aqui, que é uma ideia que muitos chamam de missão. A missão da igreja é realizar no mundo as mesmas coisas que Jesus fez enquanto esteve aqui. Então a gente tem conversado muito entre nós que começamos esse movimento e essa nova igreja sobre esses pilares. E nós queremos, de fato, sempre voltar a esses conceitos e explorá-los e aprofundá-los um pouquinho mais, porque nós cremos que esses são conceitos fundamentais, daí o nome dessa série, para aqueles que querem viver como discípulos de Jesus. E talvez não seja ainda o seu caso. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, eu não tenho muita convicção ainda se eu sou ou não um discípulo. Quão de perto, pelo menos, eu tenho seguido Jesus, ou talvez eu creia nele, mas eu não entendo muito bem essa história de estar com ele, ou de me tornar como ele, ou de fazer as coisas que ele fez. O que isso significa? O quanto eu devo, de fato, imitá-lo e querer ser parecido com ele, ainda mais considerando o fato de que eu vivo tanto tempo depois que ele viveu, num lugar completamente diferente, num contexto e cultura totalmente diferentes. Como é que funciona essa história de estar com Jesus, tornar-se como Jesus, fazer o que Jesus fez? Esse é o objetivo dessa série. Se você tem essas perguntas, você está no lugar certo, porque a gente vai tentar respondê-las nessa série de mensagens. E hoje a gente vai se concentrar no primeiro ponto, que é estar com Jesus. Eu não sei você, mas o conceito de estar, ou esse verbo, né, estar, me remete a pelo menos 2 ideias. A ideia de presença, porque quando a gente fala de estar com Jesus, a gente está falando de estar na presença de uma outra pessoa. O Caio está aqui com a Carol, que é a sua esposa, certo? Então, existe uma presença ao lado do Caio, né? Uma presença, que é a presença marcante, significativa, né? Da Carol. E quando o Caio está
na presença da Carol, ele até se comporta melhor, assim, né? Ele tem tem um respeito, assim, associado, né, e tal. Mas brincadeiras à parte, o Caio é ótimo sem a Carol também, gente. Mas é que a gente, convenhamos, a gente fica bem melhor ao lado da nossa esposa, né? Para aqueles que são casados. E vice-versa também. Elas também. Mas existe uma presença. Então, estar com alguém significa estar na presença de alguém. E aí começa a ficar interessante a coisa, porque a gente está falando de estar com Jesus, uma pessoa que não está aqui mais entre nós, certo? Pelo menos fisicamente. É disso que se trata essa mensagem de hoje. A gente entender como que faz para estar na presença de alguém que não está presente mais aqui, pelo menos não de uma maneira física, visível, palpável. E a outra ideia que vem com a presença, nessa ideia de estar, a gente pensa em presença, a gente pensa também em lugar. Lugar por quê? Porque se você está com alguém em algum lugar onde essa pessoa esteja. Então, vamos manter o exemplo aqui, Caio e Carolina, que já se voluntariaram, obrigatoriamente, para ser o exemplo aqui da ilustração. Então, se a Carol não estivesse presente aqui hoje, ou seja, neste lugar onde nós estamos reunidos, seria impossível o Caio estar na presença dela, certo? Ele poderia desejar estar na presença dela, mas se eles estão em lugares diferentes, eles não estão compartilhando ou desfrutando dessa presença. Então, existe um encontro que é necessário. Se eu quero estar na presença de alguém, não estou falando agora virtualmente, tá? Estou falando fisicamente mesmo, presente com alguém, então é necessário que essas duas pessoas compartilhem o mesmo espaço, o mesmo lugar, ok? Até aqui estamos de acordo? Agora, não sei se você já teve essa sensação, e acho que todo mundo já viveu em algum momento na vida esse desejo, pelo menos essa vontade, que é impossível, pelo menos por enquanto com a tecnologia disponível, né? De estarmos em dois lugares ao mesmo tempo. Virtualmente até dá, né? Eu estou aqui e a gente pode, por exemplo, a gente não está fazendo isso, mas a gente poderia estar transmitindo esse encontro ao vivo. E aí pessoas em qualquer lugar do mundo que se conectassem em determinada plataforma poderiam estar de alguma maneira aqui com a gente, certo? Elas não estão aqui, mas elas poderiam de alguma maneira compartilhar dessa experiência. Mas justamente pelo fato de que a presença tem muito a ver com o lugar, muitas vezes a gente quer desfrutar dessa presença em que a gente se vê, a gente se toca, a gente se percebe junto e a gente se abraça, e os últimos anos nos impediram muito de viver essas coisas, mas o fato é que é uma coisa que a gente gosta, de compartilhar presença e lugar com outras pessoas. Então, por exemplo, dois eventos muito importantes para você ou para sua família se chocam numa mesma data do calendário. Provavelmente você já deu essa resposta para alguém, dizendo assim, puxa, eu queria poder estar em dois lugares ao mesmo tempo, não é verdade? Porque eu queria poder ir naquele aniversário e naquele outro casamento, mas são no mesmo dia, no mesmo horário, em lugares diferentes, às vezes em cidades diferentes. Às vezes você viveu a experiência de morar fora por um tempo, e aí você perdeu uma série de eventos importantes, de amigos e familiares que aconteceram, né? Eventos que aconteceram aqui, mas você estava lá. E você não queria não estar lá, porque você foi porque quis, estudar fora, morar fora, fazer um intercâmbio, seja o que for. Você queria estar lá, mas você também queria estar aqui. E talvez o grande cerne da nossa conversa de hoje seja essa arte, ou desenvolvermos a habilidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Como é que isso acontece? Então, como é que a gente pode, como igreja, experimentar essa ideia da presença de Jesus? E se queremos estar na presença de Jesus, que lugar é esse desse encontro? Onde que esse encontro acontece? Que lugar é esse onde a presença de Jesus se manifesta de tal maneira que eu posso experimentá-la, vivê-la, senti-la? Então, primeiro eu quero mostrar, à luz da Bíblia, à luz dos evangelhos especificamente, que Jesus quer isso pra gente, porque talvez você não esteja tão convencido assim. Por que eu preciso estar na presença de Jesus? Por que eu tenho que estar com Jesus? Não basta eu só acreditar nele? Não basta eu saber que ele é de verdade, que ele é real e crer nisso? Por que eu tenho que... É meio estranho para mim, é meio místico para mim esse negócio de estar com Jesus, porque ele morreu, ele ressuscitou, ele está no céu, sei lá onde ele está, mas ele não está aqui. E talvez essa seja uma pergunta legítima que alguns se façam. Então, vamos olhar para os evangelhos e perceber algumas coisas. Primeiro, lá em Marcos, no capítulo 3, versos 14 e 15, nessa passagem, Jesus está chamando aqueles 12 que ficaram conhecidos não só como discípulos, mas também como apóstolos, para serem seus seguidores. Olha o que ele diz. O texto diz, escolheu 12, falando a respeito de Jesus, designando-os como apóstolos, quer dizer basicamente enviados, pessoas que foram comissionadas para uma missão, certo? Para quê? Para que ele escolheu esses 12 homens? Você pode pensar assim, para liderar a igreja, para pregar o evangelho pelo mundo, para ir até os confins da terra. Tudo isso é verdade, mas olha a primeira coisa que o texto diz. Escolheu esses 12 para que estivessem com ele.
É interessante que a primeira coisa que o Evangelho registra é o fato de que a escolha desses homens foi para que eles, antes de... E aí a sequência diz assim, ó, e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Tudo isso era parte do pacote dos apóstolos, dos discípulos. Mas a primeira coisa que o texto diz é ele escolheu para que eles estivessem com ele. Então a gente começa a perceber aqui, e outras passagens vão confirmar isso, que Jesus tem um interesse especial em nós que não diz respeito apenas àquilo que nós podemos fazer por ele ou em nome dele no mundo. A missão que nós devemos realizar em nome dele no mundo. Jesus tem um prazer e um interesse em desfrutar da nossa presença. E que nós desfrutemos da presença dele, por consequência. Ele quer estar conosco, ele quer que nós estejamos com ele. Depois dessa passagem, a gente agora vai lá para o Evangelho de João para ver algo parecido. João, capítulo 1, verso 35. No dia seguinte, João, e aqui é João Batista, estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. João Batista também tinha os seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. E ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos, que eram de João Batista, seguiram a Jesus. Falaram, beleza, João, obrigado, foi bom estar contigo, mas a gente quer mesmo seguir a Jesus, né? Então foram embora, seguindo Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? E eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Perceba que a resposta de Jesus para esses homens foi, o que vocês querem comigo? Por que vocês estão vindo atrás de mim? E eles querem saber onde Jesus está para eles poderem passar tempo com Jesus. E ele diz, venham e vejam. Vocês vindo verão onde eu estou. E o texto diz que eles passaram aquele dia todo com ele. Na sequência da história, a partir do verso 43, no dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. E quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. E Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou um outro homem, provavelmente um amigo dele, chamado Natanael, e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí veja a sinceridade de Natanael na resposta, olha que beleza. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Era uma cidade pequena e irrelevante em Israel, e ele já, com esse preconceito, dá essa resposta, né? E Filipe disse para ele o seguinte, venha e veja. Percebe que é a mesma expressão que Jesus havia usado nos versos anteriores, quando 2 homens o seguem, ele diz, venham e vejam onde eu estou. E fiquem comigo um tempo, se quiserem. E é o que eles fazem. E na sequência, Filipe reproduz essa mesma expressão ao falar com Natanael. Natanael diz, mas Nazaré, você está seguindo um cara que é de Nazaré? E ele diz, vem e veja. Ou seja, confirme com seus próprios olhos aquilo que eu estou te falando. Não creia só porque eu falei, mas venha e experimente aquelas mesmas coisas que eu tenho experimentado ao segui-lo, ao estar com ele. Se você vier e estiver com ele, passar tempo com ele, você vai perceber as mesmas coisas que eu tenho percebido nesse relacionamento com Jesus. Então a gente começa a perceber aqui que o convite de Jesus e os apóstolos, os primeiros seguidores, aprendem isso rapidamente e começam a estender esse mesmo convite a outras pessoas. É esse convite, vem e veja. Vem e esteja comigo. Vem e me siga. Não é uma ideia apenas de, olha, 1 hora por semana ou 2 horas por semana a gente vai marcar um culto lá na churrasqueira do Genésio, da Albinha, e aí você vai lá e ouve as coisas que esse mestre tem para ensinar. Você vai lá e aprende um conjunto de doutrinas que vai definir você como um cristão. Mas o convite de Jesus é mais do que isso, é para mais do que isso. É venha e siga-me, venha e esteja comigo, venha e passe tempo comigo, venha e viva na minha presença. Era assim que um rabi chamava um discípulo para seguir, um mestre em Israel. Ele falava, vem e siga-me. E Jesus continua essa tradição quando chama os seus seguidores, dizendo, venha e siga-me, venha e esteja comigo. Em outras palavras, deixe o lugar onde você está para estar num novo lugar que é a minha presença. Então, para onde eu for, você vai. O que eu fizer, você vai fazer. É por isso que nós temos falado sobre esses 3 conceitos, de estar com Jesus, tornar-se como Jesus e fazer o que Jesus fez. Mas o primeiro passo, se eu quero me tornar como ele e fazer o que ele fez, é estar com ele. Porque é estando com ele que eu começo a observar e aprender como ele vive, o que ele faz, o que ele não faz, como ele trata as pessoas, quais são as prioridades dele, quais são os valores dele. Então a primeira coisa que eu preciso entender é como estar com Jesus. Agora, uma pergunta legítima, e especialmente se você veio nos domingos anteriores, você me ouviu falar um pouco disso, a gente viu que Jesus é um com Deus, certo? Que Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus e ele é um com Deus. E aí você pode fazer uma pergunta interessante, uma pergunta muito válida. Você pode dizer assim, mas
Deus não é onipresente? A gente não aprende essas coisas, que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, ou seja, ele pode tudo, ele está em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas. Se ele é onipresente, ele não está em todo lugar, por que eu preciso ir para algum lugar para estar com ele? Ou que lugar é esse desse encontro? Porque afinal ele está em todos os lugares o tempo todo. Então se ele é onipresente, como que eu experimento essa presença dele? E mais, eu preciso de um lugar específico para isso? Porque ele está em todos os lugares. E a resposta, de fato, é que sim, ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Eu não vou me estender muito nesse ponto, mas o Salmo 139 é muito conhecido e lindíssimo, e fala a respeito dessa experiência de não ter, mesmo que a gente quisesse, não haveria para onde fugir da presença do Senhor. O salmista diz assim, a partir do verso 7, para onde eu poderia fugir? Ou para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama, e veja, é poesia, tá? Ele não está literalmente pensando em fazer isso, mas se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Isso é maravilhoso saber, na verdade. É maravilhoso saber que, independentemente de onde nós estivermos ou na condição em que nos encontrarmos, porque aqui o Salmo certamente traz um elemento de poesia sobre as circunstâncias de vida, favoráveis ou desfavoráveis. Estar no céu é maravilhoso, é estar perto de Deus. Estar com a cama na sepultura é estar morto, né? Dormir dentro de uma sepultura, de uma cova, significa que você morreu. Então ele está falando, não importa onde eu esteja, literalmente falando, onde o meu corpo se encontre, mas não importa como eu esteja. Não importa a condição da minha vida, se bem, se mal, se prosperando ou destruído e até morto. A tua presença está em todos os lugares e está comigo o tempo todo. Então, de fato, essa presença de Deus está em todos os lugares. Só que, quando a gente olha para a história das Escrituras, a gente vê um Deus que quer estar presente na sua criação e com a sua criação de uma maneira ainda mais próxima, íntima. Não essa presença geral dele que está em todos os lugares. Ele tá realmente em todos os lugares, mas ele quer estar de uma maneira mais íntima e mais próxima e sendo percebido, tendo a sua presença manifesta e, consequentemente, percebida por nós de uma maneira ainda mais especial. A gente vê que lá no Jardim do Éden, bem no início da história, logo que ele cria o ser humano, ele tem um encontro com o ser humano todo dia. O texto fala que quando soprava a brisa do dia, Deus caminhava com Adão e Eva pelo jardim, eles conversavam, eles tinham um tipo de relacionamento muito íntimo, ele estava com eles. Ele estava em toda a criação, mas ele se fazia percebido e notado e presente de uma maneira ainda mais especial todos os dias com o ser humano. E logo na sequência, na história da queda, lá em Gênesis 3, quando o ser humano se rebela contra Deus e peca contra Deus, existe uma ruptura nessa presença. Existe uma ruptura nesse tipo de relacionamento que deveria ser tão íntimo e tão profundo e tão próximo, mas que é rompido, é quebrado. Lá em Gênesis 3:8 a gente lê o seguinte: ouvindo o homem e a sua mulher, e isso é logo depois deles comerem do fruto que não deveriam comer. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha só que interessante, eles se esconderam de quem? Da presença de Deus. Ou seja, Deus estava lá em todos os lugares, e é até meio inocente imaginar que eles poderiam se esconder, mas a presença de Deus se manifestava de uma maneira que a gente não sabe bem como era, mas o fato é que Deus caminhava com eles e conversava com eles. E quando eles notam que os passos de Deus estavam sendo ouvidos já no jardim, ou seja, a presença se aproximava, eles correm para se esconder, porque eles têm vergonha do que fizeram. Eles têm vergonha do seu pecado, eles têm vergonha da sua rebelião. A gente percebe aqui essa ruptura. Por quê? Porque o pecado gera isso. O pecado gera, entre outras coisas, vergonha, ele gera medo, ele gera culpa, gera quebra de confiança e de intimidade, de relacionamento. E então eles se escondem da presença do seu Criador. E daí para frente, no restante da história bíblica, o que a gente vai ver é Deus numa missão. E a missão de Deus é justamente de reparar o que havia se quebrado. De consertar isso, de trazer essa reconciliação para esse relacionamento que foi quebrado e rompido com a queda. A gente vê Deus fazendo isso por meio de alianças que ele firma com pessoas, como Abraão. Ele firma uma aliança com uma nação inteira, descendência de Abraão, que é o povo de Israel. Ele firma aliança com Davi, que é um dos reis de Israel, e ele promete, como eu mencionei mais cedo aqui no momento dos dízimos, que por meio da descendência de Davi viria o Messias, viria o Salvador, que um descendente de Davi ocuparia o trono para sempre.
E ele começa então nesse movimento de levantar pessoas, de levantar representantes para a humanidade, por meio da obediência de um representante, poder se reconectar com Deus. Acontece que todos eles falham. Nenhum desses representantes é bem-sucedido. Abraão, por mais que tenha crido em Deus e sido um homem admirável, ele falha repetidas vezes. Davi falhou, Israel como nação falhou. E é aí que a história de Jesus entra. Porque o ser humano segue nesse caminho de rebeldia, de pecado, e tornam-se necessários lugares específicos de encontro para que, por meio de sacrifícios, de alguma maneira, o ser humano pudesse alcançar novamente a Deus, se reconectar com Ele. Então, vem o tabernáculo que Deus dá para Moisés quando o povo está no deserto, e lá no tabernáculo, esse deveria ser um lugar da habitação da presença de Deus com o seu povo. Eles ofereceriam sacrifícios, e por meio do sangue derramado desses animais, os pecados seriam perdoados, e eles poderiam acessar novamente a presença de Deus. Mais tarde na história, como eu mencionei, Davi tem a ideia de construir um templo, não mais uma tenda, mas um edifício, e aí Salomão, seu filho, constrói esse lugar. E, de novo, esse lugar é consagrado para quê? Para que a presença de Deus habitasse esse lugar. E eles oferecem muitos sacrifícios de animais, e nesses sacrifícios a expectativa deles é de que o sangue derramado pagaria pelos pecados do povo, e então eles novamente teriam acesso àquela presença que, desde o início, Deus quis dar para eles gratuitamente, mas eles rejeitaram por conta dos seus pecados. E aí a gente vai vendo essas frustrações nas tentativas humanas de se reconectar com Deus. Nada funciona, nada é bom o bastante, porque o problema está lá mais dentro, mais fundo de nós, no nosso coração. O nosso coração continua inclinado para o mal, o nosso coração continua se afastando da vontade de Deus e, consequentemente, da presença de Deus. Então, o estar com Deus, andar na presença de Deus, não é algo que nós podemos conquistar, percebe? Não é algo que nós podemos merecer. E Jesus vem para esse lugar, para esse ambiente. Um mundo dominado pelo pecado e um mundo cheio de pessoas que, por mais que tentem, não conseguem reconexão com o Criador. Não conseguem relacionamento íntimo e verdadeiro e genuíno com o seu Criador. E Jesus vem para ser este lugar. E esse é um ponto interessante, e eu peço que você preste atenção nisso, porque não é tão simples às vezes de entender. Mas veja, o texto que nós lemos no domingo passado, um deles, João 1,14, diz o seguinte, falando acerca de Jesus: aquele que é a palavra tornou-se carne, ou seja, ser humano, e viveu entre nós. E aí essa palavra, ele viveu entre nós, na língua original, significa literalmente, é como se você pegasse a palavra tabernáculo ou tenda e transformasse num verbo. Certo? Então não existe esse verbo em português, pelo menos que eu saiba, mas é como se você dissesse assim, ele tornou-se carne e tabernaculou, ou ele tendou entre nós. Pega tenda, né? Porque tabernáculo é uma palavra meio esquisita. Pensa numa tenda, numa barraca de acampamento, né? É como se esse verbo estivesse dizendo o seguinte, ele montou uma barraca e ele veio morar aqui com a gente. É isso que significa esse texto. Ele veio e aquela tenda que o povo de Israel carregava de um lado para o outro no deserto, tentando, por meio dos sacrifícios, acessar a Deus, se conectar com Deus, mas isso não funcionava, porque eles pecavam outra vez na sequência e voltavam a repetir essas mesmas coisas. Jesus vem para ser este lugar de encontro. Você não precisa de prédios, de templos, de edifícios, de uma catedral, você precisa de mim. Porque a habitação, a presença, você vai encontrar em mim. A presença de Deus está em mim porque eu sou Deus. Então, quando ele se faz carne, ele vem para ser templo, para ser tabernáculo, para ser a habitação de Deus na terra. E aí, quando ele vem para ser isso, o que ele está dizendo é agora você pode ter acesso livre de novo. Amém. Percebe? Porque o que você não conseguia fazer, eu fiz por você. Você não conseguia acessar a Deus Pai por conta dos seus pecados e da maldade do seu coração. Então eu resolvi o problema. Eu me tornei o templo, eu me tornei o sacrifício, o cordeiro morto em favor dos seus pecados. E agora, se você vier a mim, você tem tudo que precisa. Você tem o sangue derramado que perdoa os pecados, você tem o templo, o lugar da presença. Você tem Deus. E você tem Deus em Jesus. Então ele vem para estar com a gente. E estando com a gente, ele nos permite estar com Deus de volta. Estar novamente na presença de Deus. Mas aí a gente chega naquele ponto de tensão que eu falei lá no começo. Como é que eu posso estar com Jesus se Jesus não está aqui com a gente mais? Porque a história dele ele viveu uma vida admirável, ensinou coisas maravilhosas que a gente tenta até hoje ensinar e aplicar nas nossas próprias vidas, só que ele morreu. É verdade que ele ressuscitou, mas aí depois de ressuscitar, ele subiu para o céu. E aí como é que a gente fica?
E os discípulos ficaram com a mesma cara que alguns de vocês estão nesse momento olhando para mim e falando, não sei. Porque eles ficaram assim, é mesmo, mas o senhor vai para onde? Quando ele começou a falar que ele ia morrer e ele ia ressuscitar, mas ele ia para o céu e eles não iam ficar sozinhos, eu falei, mas como assim o senhor vai embora? O senhor é a nossa esperança, o senhor é o nosso salvador, o senhor tem que viver para sempre, o senhor tem que ser o nosso rei. O senhor veio para reinar. E aí o senhor vai embora? E Jesus começou a falar sobre alguém, sobre uma pessoa que para eles era misteriosa e desconhecida, e para nós, para muitos de nós ainda hoje é também, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus, que está presente em toda a Escritura, mas que com a vinda de Jesus, e sobretudo depois que ele envia o Espírito e derrama sobre a igreja, se torna mais perceptível e mais presente, sobretudo nos textos do Novo Testamento. Jesus lá em João, no capítulo 14, ele começa a falar disso com os discípulos, ele diz o seguinte, versos 16 e 17, depois a gente pula para o 25 e 26. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Agora perceba essa linguagem do estar, de novo aparecendo aqui. Ele vai estar com vocês para sempre. É o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Por quê? Porque ele vive com vocês, e agora perceba a diferença, e estará aonde? Em vocês. Percebe a diferença? Jesus está dizendo assim, o mundo não sabe quem ele é, mas vocês sabem, estou falando com os discípulos. Por que vocês sabem quem ele é? Porque ele já está com vocês. E vai acontecer algo ainda mais extraordinário, ele estará agora em vocês. É muito bom ter Jesus com a gente, é muito melhor ter Jesus na gente, não é verdade? Porque enquanto Jesus estava aqui na Terra, Jesus se limitou, ele escolheu se limitar como ser humano, então ele só estava em um lugar por vez. Jesus não estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, Jesus está no Mar da Galileia, ele está no Mar da Galileia. Isso significa que ele não está em Cafarnaum, ele não está em Nazaré, ele não está em nenhum outro lugar. No momento em que Jesus morre e ressuscita e vem na sua glória e se revela aos seus discípulos já ressurreto e começa a ensinar mais algumas coisas e tal, e aí depois ele sobe, ele vai aos céus estar com o Pai, o que ele disse que faria é enviar o Espírito. E quando o Espírito viesse, o Espírito não estaria só com eles, mas o Espírito estaria neles. Isso significa que para onde você vai, o Espírito vai. Porque ele está em você agora, ele não está com você apenas. E aí, dependendo do que eu fizer, ele está comigo. Tem gente que pensa assim, né? Na hora que eu peco, Jesus vai embora, né? Ele não fica perto. Jesus dá altas. Dá aquela brincadeira de criança que você está brincando de pique-pega e fala, alto, tô de altas, porque tem que parar, ninguém pode te pegar porque foi uma pausa, né? Às vezes a gente acha que viver com Jesus é assim. A gente se esforça muito para fazer tudo bem direitinho para ele ficar com a gente. E aí na hora que a gente escorrega, na hora que a gente vacila, na hora que a gente peca, é como se a gente pedisse altas para ele, Jesus, dá licença que eu vou fazer uns negócios aqui que eu não queria que você visse. E depois você volta. E aí segue a vida, né? Ou a gente acha que Jesus pede altas em relação a nós, né? Que ele cansa, dá muito trabalho, e ele vai dar uma volta, vai cuidar de outras coisas e deixa a gente se virar um pouco sozinho. Não tem isso no relacionamento com Jesus. Se a gente está em Cristo, a gente está em Cristo. E ele nunca nos deixa, ele nunca nos abandona. Ele nunca nos lança fora. Foi promessa dele. Eu estarei sempre com vocês. Mas a maneira como ele está conosco é por meio do Espírito. Veja os versos seguintes agora, a partir do 25. Tudo isso lhes tenho dito enquanto eu ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Por quê? Porque ele estará em vocês. Então, sempre que vocês não souberem o que fazer, sempre que vocês não souberem como agir, ele vai fazer vocês lembrarem das coisas que eu ensinei e ele vai ensinar vocês, ele vai aconselhar vocês, ele vai ajudar vocês. Esse é o papel do Espírito Santo. Quando nós somos habitados pelo Espírito, nós nunca estamos sozinhos. Um dos grandes desafios do nosso tempo, já foi inclusive diagnosticado como uma doença, é solidão. É o fato de que as pessoas se sentem sós. Muita gente, ainda mais, eu estou falando isso antes da pandemia, agora então nem se fala. A quantidade de pessoas deprimidas, pessoas vivendo enfermidades mesmo, emocionais, por conta de solidão. E em Jesus a gente tem uma promessa de que nunca mais estaremos sozinhos. Não é maravilhoso isso? Porque ele não está só com a gente de vez em quando, ou no domingo quando eu vou para a igreja, ele está em mim. Se eu creio nele, se eu entrego a minha vida a ele, a promessa é de que o Espírito agora estará em mim. E é exatamente isso que acontece na sequência da história lá em Atos, no Pentecoste. Jesus já subiu aos céus, mas passam-se alguns dias e num festival comemorado pelos judeus, a festa de Pentecoste, o Espírito Santo desce sobre a igreja. Depois você pode ler a história, não dá tempo hoje.
Mas a partir daquele momento, o Espírito passa a habitar o coração de todo discípulo de Jesus. Todo aquele que crê de fato que Jesus é o Senhor, todo aquele que entrega o senhorio da sua vida a Ele, se torna templo. E é maravilhoso perceber essa linguagem no Novo Testamento. O apóstolo Pedro fala disso. Nós nos tornamos um templo, uma casa espiritual. A igreja de Jesus, nós coletivamente, é como se cada um de nós fosse uma pedra ou um tijolinho nessa construção, não de uma casa ou de um prédio feito literalmente de tijolos e cimento, mas nós nos tornamos uma casa espiritual. Todos nós juntos somos formados como um templo que a presença de Deus habita. Então o Espírito habita o meu coração, mas ele habita o seu coração, e quando nós estamos juntos, ele nos habita como sua igreja, como seu corpo. E aí, perceba que esse fato de sermos habitados por ele não pode ser mudado, nunca mais. Porque o Espírito não fica brincando com a gente, sabe? Assim, ó, eu vou estar agora em você, mas dependendo, amanhã eu vou embora, amanhã eu vou para o outro. Não, ele está conosco para sempre. Paulo, lá em Efésios 1, verso 14, ele chama isso, a presença do Espírito em nós, de garantia, de penhor da nossa herança, da nossa salvação. Qual é a certeza que eu tenho de que eu sou salvo por Jesus, de que eu vou viver com Ele para sempre? A presença do Espírito em mim. Essa é a maior garantia que eu tenho. O fato de que o Espírito habita a minha vida, de que Ele é Senhor da minha vida e está comigo o tempo todo. Porque Ele é quem vai completar essa obra de redenção, de transformação, de santificação, para me tornar aquela pessoa que vai poder viver para sempre com Deus. Então Ele está em mim, e esse é o fato que me dá essa segurança de que eu terei vida e vida eterna. Agora, se eu não tenho essa certeza, se eu não sei dizer se o Espírito habita em mim ou não, se eu sou templo ou não, se eu sou casa de Deus ou não, se o Espírito está em mim o tempo inteiro e eu percebo e eu sei disso, e eu tenho convicção disso, então eu preciso avaliar de fato esse meu compromisso com Jesus, a minha fé nele e o meu novo nascimento. Porque pode ser que você, embora talvez acredite em Jesus, embora você tenha uma formação cristã, valores cristãos, você ainda não tenha vivido essa experiência de nascer de novo e se tornar templo, casa, habitação do Espírito. E essa é a garantia que nós temos da nossa salvação. Não é frequentar uma igreja, não é ser membro de uma igreja, não é ser batizado, tudo isso é muito bom. Recomendo. Inclusive tem uma piscina aqui, gente, tô doido para batizar alguém. Se você quer se candidatar, é só me falar que a gente organiza isso. Mas você pode ser parte do primeiro batismo da Igreja Batista Verde. Já pensou? Vai ser histórico. Mas, por melhor que seja viver a experiência, não é ela que assegura a sua salvação. A sua salvação é assegurada pelo fato de você ser a habitação do Espírito. Amém? Amém. Então, estar com Jesus é algo que nós fazemos por meio de um relacionamento com o Espírito de Jesus. Porque o Espírito Santo é o Espírito do próprio Jesus. E como é que eu cultivo essa presença? Porque agora você chegou num ponto, eu acho que a gente chegou num ponto que a gente entende isso. Jesus não está aqui mais fisicamente, ok, mas isso não torna impossível estar com Ele. Por quê? Porque eu posso estar com Ele pelo Espírito dele. É algo que acontece dentro de mim, no meu espírito. Porque o meu espírito, em comunhão com o Espírito de Jesus, que habita em mim, é o que me faz estar com Ele. Só que o convite de Jesus é para a gente crescer nessa experiência, sabe? Não é um evento que acontece uma vez na nossa vida, um dia que a gente se converte, aí recebe o Espírito, pronto, agora eu não preciso fazer mais nada. De fato, para ter o Espírito, você não precisa fazer mais nada, ele já está em você. Só que para crescer em comunhão, em relacionamento, como em qualquer relacionamento que a gente cultiva, né? Se a gente não investir tempo para se relacionar com aquela pessoa, para estar com aquela pessoa, esse relacionamento vai se deteriorando e vai se tornando muito superficial, muito raso, pouco significativo na nossa vida, faz pouca diferença. Então, o convite de Jesus é, agora que o meu Espírito está em você, viva em comunhão com Ele, conheça, sabe, se aprofunde, se encha desse Espírito para que a influência dele em você seja cada vez maior. O John Mark Comer tem inspirado muito das ideias que a gente tem sido um mentor à distância para mim nesse projeto de plantação de igreja, com as ideias e os ensinos dele. Ele diz o seguinte: o primeiro e principal objetivo do discipulado de Jesus é aprender a viver em um constante estado de consciência e conexão com o Espírito. Isso significa que se eu quero de fato ser um discípulo de Jesus que cresce nesse relacionamento com Ele, cresce em intimidade com Ele e consequentemente se torna mais parecido com Ele e faz as coisas que Ele quer que a gente faça no mundo, o meu primeiro desafio é aprender a me conectar com esse Espírito que habita em mim. Como é que eu me torno consciente dessa presença? Como é que eu me conecto com ela? Porque se você é parecido comigo,
a facilidade que a gente tem para se distrair ao longo do dia e pensar em tudo menos na presença de Deus em nós é gigante, não é verdade? Ou sou só eu que sou muito distraído, né, e vocês não têm esse problema? Porque a gente pega o celular, a primeira coisa que a gente acorda muitas vezes, pega o celular, já vai tipo, né? E aí vai lá só rolando lá o Instagram, o Twitter, seja lá o que for, notícias e tal, e o WhatsApp cheio de notificação, e grupo da família, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com gatinho, bom dia com cachorro, bom dia com outro meme lá e tal. E aí a gente, pronto, acabou. Nossa mente já foi longe. O nosso dia já começa muitas vezes com distrações e preocupações e ocupações, muitas legítimas. Mas o fato é que a cabeça está em qualquer lugar menos na presença que está em nós e deveria, na verdade, nortear os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas decisões. Então, o maior desafio, e o primeiro, é aprender a entrar nesse estado de consciência e conexão com esse Espírito que habita em mim. Muitas vezes nós não conseguimos estar atentos e aí, muitas vezes, inclusive, a gente começa a viver num estado, às vezes, de não perceber mais Deus na nossa vida. E muitas vezes, quando a gente chega nesse ponto, a gente culpa Deus. Como se ele tivesse ido para algum outro lugar. Deus não responde a minha oração mais, eu não sinto nada quando eu vou para a igreja, ou quando eu oro e tal. E a gente começa a culpar Deus como se ele tivesse nos abandonado. E a questão não é essa, a questão é que ele sempre está, mas nem sempre nós estamos. Deus não, como eu disse, ele não muda de ideia, ele não salva você hoje para te abandonar amanhã. Deus não tem essas coisas que a gente tem, de um caráter inconstante, de promessas que são descumpridas. Ele é fiel naquilo que ele promete. Ele não nos deixa, ele não nos abandona, ele não muda de ideia a nosso respeito. Só que a gente está o tempo inteiro distraído. Então, embora ele esteja sempre aqui, sempre acessível, e sempre disponível, e sempre querendo o relacionamento, nós é que nem sempre estamos conectados e atentos a essa presença. Então, quando nós estamos falando da necessidade de estar com Jesus, nós estamos nos referindo à ideia de cultivar a prática da presença de Jesus. Como é que eu pratico isso? Como é que eu percebo isso? E a principal estratégia, o principal caminho do cristianismo, da fé cristã, são as chamadas disciplinas espirituais. É por meio de coisas que eu faço, não para que Deus me ame, não para que Deus me salve, não para que Deus ouça as minhas orações, essas coisas eu já tenho. Se eu creio em Jesus, eu já tenho o Espírito, eu já tenho o favor de Deus, tenho a aprovação de Deus, ele já me ama. Amém? Você crê nisso? Ele ama você. Mesmo que você nunca mais ore na vida, ele vai continuar te amando. A questão não é, eu vou fazer para que ele me ame, ele já te ama. A pergunta é, você o ama? Porque se nós amamos alguém, o que a gente quer? Estar com essa pessoa. A gente quer estar com ela, a gente quer estar na presença dela, a gente quer conhecê-la mais e melhor. E aí a gente toma a iniciativa de praticar isso. Eu marco um encontro, eu marco um café, eu saio com ela, eu converso com ela, eu gasto tempo com ela. E com Jesus é assim, sabe? O que ele espera de nós é isso, por meio das disciplinas espirituais, que a gente mais para frente vai estudar com mais detalhes, mas a oração, a leitura bíblica, o jejum, um tempo de silêncio e solitude, meditação, contemplação, vida em comunidade, na igreja. Essas coisas não são caminhos para eu ter o favor de Deus, ou a bênção de Deus, ou a salvação, ou a prosperidade dos meus negócios. Não são essas as promessas. A promessa é Ele. Amém. Ele diz, se você quer estar comigo, então simplesmente pare com a confusão e a correria do dia a dia por um tempinho e cultive, pratique isso. Porque eu já estou aqui, se você crê em mim, eu já habito em você, mas parece que às vezes você nem se lembra que eu estou aqui. Você está tão cheio de coisas e demandas e outras prioridades que eu sou um detalhe na sua vida que às vezes você se lembra no domingo e depois bora para a semana, batidão, correria, vamos resolver. E ele quer mais do que isso. E nós também precisamos de mais do que isso. E o nosso grande desafio, portanto, voltando para onde a gente começou, é aprender a estar em dois lugares ao mesmo tempo. Percebe? Porque se é o Espírito e ele está em mim, então ele está comigo onde eu vou. Mas o desafio não é eu desenvolver um tipo de vida em que eu paro de fazer tudo para só estar com Jesus, porque seria uma opção também, né? E muitas pessoas ao longo da história tomaram esse caminho. O movimento dos monastérios, por exemplo, surge como uma tentativa de pessoas muito piedosas de deixar o mundo mal, o mundo contaminado pelo mal, para se isolarem, para se retirarem do mundo e viverem uma vida de total devoção e consagração a Deus.
E embora talvez esse seja um chamado para alguns, certamente não é um chamado para todos. Por que eu posso afirmar isso? Porque Jesus não viveu assim. Jesus se retirava assim do mundo em alguns momentos para estar com o Pai em oração, às vezes por uma noite inteira. Mas o que ele fazia de manhã? Ia para o meio do povo. Vamos curar a gente que está doente, vamos expulsar uns demônios aqui, vamos pregar o evangelho para mais gente, vamos repartir uns pães e peixes, vamos tomar um café da manhã todo mundo junto nessa montanha aqui. Era assim que Jesus vivia. Então, quando a gente se retira do mundo para ter tempo de oração, para estudar a palavra, para meditar, para estar em comunhão com a igreja, não é para a gente viver numa bolha isolada, mas é para a gente se preparar e se abastecer nessa comunhão com Deus para voltar e servir melhor as pessoas. Para sermos instrumentos de Deus no mundo que precisa conhecê-lo. Mas a gente não vem vazio, a gente não vem cheio das nossas ideias, ideologias, posições, opiniões, a gente vem cheio de Deus, cheio do Espírito de Jesus para oferecer para as pessoas, que é disso que elas precisam. Não precisam de mais das minhas ideias e das minhas opiniões, elas precisam de Jesus. E eu preciso estar cheio dele. O Dallas Willard tem uma frase linda, eu gosto muito dela, ele diz assim, com tempo e prática, as nossas mentes retornarão a Deus como a agulha de uma bússola retorna para o norte. Sabe? Então, não é uma coisa que eu da noite para o dia me torno mestre em fazer, mas com o tempo e a prática, seguindo a Jesus tempo bastante, gastando tempo bastante em relacionamento com Ele, em comunhão com Ele, conhecendo mais profundamente a Ele. Aos poucos a minha mente vai sendo redirecionada e eu vou continuar me distraindo, eu vou continuar pensando, o Cuca vai continuar pensando no Flamengo, não tem como, essa esperança eu não tenho. O cara gosta mais do Flamengo, não, eu ia falar da Clarissa, mas ele gosta mais da Clarissa. Mas o Flamengo tá ali, ó, assim, em segundo lugar, bem pertinho. Mas ele não tem nada de errado ele pensar no Flamengo, não tem nada de errado eu pensar no São Paulo, embora não esteja valendo a pena atualmente. Né? Esforço em vão. Assim. Mas, o que eu preciso aprender? Eu redirecionar sempre a minha mente de volta para o norte. Então a minha mente vai se distrair, ela vai devagar, ela vai se ocupar de várias coisas, mas ela vai ser treinada para, com o tempo e a prática, sempre voltar para o norte, sempre apontar para Jesus de novo. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Beleza, eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou cuidando dos meus filhos, eu estou lavando a louça, mas eu posso fazer todas essas coisas, ou aprender, praticar, fazer todas essas coisas sem perder essa consciência e conexão de que há um Espírito que habita em mim, e me ensina, e me orienta, e me mostra Jesus, e me ajuda a ser mais parecido com Ele. Amém? Então esse é o desafio para nós, porque essa presença não se limita a um espaço físico, porque agora nós somos o templo, ela não é identificada por sensações exteriores, a gente tem pessoas que acham a presença de quando a gente está na presença de Deus, ou do Espírito de Deus, tem que ter um calafrio, né? Tem que arrepiar, tem que chorar, tem que cair no chão. Pode acontecer? Pode, porque Ele é Deus, ele pode fazer o que Ele quiser, mas não são esses os sinais, as evidências. Os sinais e as evidências são os frutos de uma vida que permanece nele. E aí, para terminar, João 15, Jesus, um texto bem conhecido, ele se compara a uma videira. Ele diz, o Pai é o agricultor, eu sou uma videira, vocês são os ramos. E assim como numa videira só pode haver fruto, só pode haver uva se o ramo estiver conectado à árvore, à videira, da mesma maneira vocês só podem produzir frutos se estiverem em mim, se permanecerem conectados a mim. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é agricultor. Pular alguns versículos para a gente acelerar um pouquinho por causa do horário. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer. Veja a repetição dessa palavra, que é a mesma ideia que a gente tem trabalhado, de estar, né? Permanecer e estar são sinônimos. Permanecer na videira, estar na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E a gente já viu que ele permanece em nós. Mas o desafio é nós permanecermos nele, né? Esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam. Agora muda, você percebe? Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim. Aí ele diz, de repente, permaneça no meu amor. Olha que interessante. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Então, o que ele está criando aqui? Ele está criando um paralelo em que obedecer se torna sinônimo de permanecer, percebe? E mandamento se torna um sinônimo, um equivalente de amor. Não é isso que ele está dizendo? Se você obedecer aos meus mandamentos, você permanece no meu amor. Então não tem como permanecer em Jesus sem obedecer a Jesus. E aqui é que a coisa fica um pouquinho mais desafiadora. Porque se eu disser assim, você quer estar com Jesus? Eu acho muito difícil que alguém diga não. Né? Você está aqui hoje já é um bom indicativo de que você quer, de alguma maneira, estar com Jesus. Porque esse é um lugar
onde nós nos reunimos é em nome dele. E nós cremos que ele está. Então, se eu disser, você quer estar com Jesus, provavelmente você vai dizer sim. Aí, se eu perguntar, mas você quer obedecer os mandamentos de Jesus? Aí pode ser que você tenha dúvidas. Porque nem sempre é conveniente e agradável, no primeiro momento, a obediência. Né? Nós temos dificuldade com a obediência. A gente vê isso nos filhos, desde pequeno, uma dificuldade enorme, às vezes, de obedecer. E nós crescemos e não melhoramos tanto assim. Nós continuamos tendo muita dificuldade de obedecer, sobretudo a Deus. Sobretudo naqueles pontos que doem, que são inconvenientes, que a gente não entende às vezes. Mas Jesus está dizendo, se você quer permanecer em mim, é algo muito bom, porque você vai permanecer no meu amor. Só que permanecer em mim e no meu amor significa obedecer aos meus mandamentos. E aí na sequência ele diz assim, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Então ele não manda a gente fazer uma coisa que ele não fez. Ele diz assim, ó, da mesma maneira como eu obedeci e permaneci consequentemente, eu chamo vocês para fazer o mesmo, para me imitarem, para serem como eu. Para obedecerem aos meus mandamentos e assim permanecerem no meu amor. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha que interessante. Muitas pessoas pensam assim, essa coisa de seguir Jesus e tal é só para fanáticos, radicais, porque é uma vida de muitas renúncias e muitos sacrifícios, essa obediência a Jesus às vezes custa muito, e eu não estou disposto a abrir mão da minha vida, do meu estilo de vida, dos meus comportamentos, dos meus hábitos, das minhas preferências, porque para poder seguir Jesus ou me tornar um cristão, me tornar um discípulo. Né? E às vezes as pessoas, dentro desse raciocínio, elas têm a seguinte premissa: as coisas que eu faço me fazem felizes. E as coisas que Jesus quer que eu faça me farão infelizes. Né? Porque eu não estou disposto a fazer, então a premissa é essa. Eu prefiro viver do meu jeito, porque eu sei o que me faz feliz. E se eu deixar essas coisas para viver do jeito que Jesus quer que eu viva, eu não serei tão feliz quanto eu sou. E a pergunta que eu te faço é, como é que isso está funcionando para você? Sabe, porque a gente vê Jesus prometendo coisas maravilhosas do tipo, eu dou a minha paz a vocês. E eu não a dou como o mundo a dá. É um tipo de paz que não faz nem sentido, porque independe de circunstância. Você pode ter paz no meio da guerra, no meio da confusão. Jesus diz assim, não andem ansiosos por coisa nenhuma. Como é que a gente está saindo nisso? Somos a geração mais ansiosa de todos os tempos, mesmo entre os cristãos. Ansiedade, preocupação, crise o tempo inteiro. Qual é a incoerência? Será que é porque a gente não acredita que Jesus prometeu essas coisas? Será que ele mentiu ao prometer essas coisas? Por que a gente não desfruta realmente do que ele prometeu? Eu suspeito que seja por isso. Porque a gente quer as coisas que a vida de Jesus proporciona, mas a gente muitas vezes não está disposto a viver o caminho que vai nos levar para essas coisas. Ou em outras palavras, nós queremos a vida de Jesus sem o estilo de vida de Jesus. Então, se eu quero o resultado dessa vida, eu preciso da vida. Se eu quero os efeitos e os frutos e as consequências dessa vida, eu preciso dessa vida. Por que Jesus tinha paz? E por que Jesus era cheio de amor e cheio de misericórdia, de compaixão? Ele nunca estava com pressa, ele nunca estava ansioso. Embora tenha tido momentos de extrema angústia e dor por causa do tipo de vida que ele viveu. E é o tipo de vida que nós queremos viver como seus discípulos. E porque a promessa dele não é sofrimento ou dor, embora essas coisas façam parte da vida de qualquer pessoa. A promessa dele é de alegria, e alegria completa. Um tipo de alegria que não há outra coisa no mundo, ou outro caminho no mundo que possa oferecer. Ele diz, eu não vim para te dar uma vida miserável. Venha, me siga e seja miserável. Quem é que ia topar um negócio desse? E não é a proposta de Deus para nós, que ele nos ama. Ele é um pai, que é o melhor para os filhos. Ele diz, é para que a sua alegria, a minha alegria esteja em vocês e a sua alegria seja completa. Então, estar em Jesus é estar no amor de Jesus. Mas estar no amor de Jesus é estar na obediência aos mandamentos de Jesus. E estar na obediência aos mandamentos de Jesus é estar na alegria de Jesus. Amém. Mas a gente precisa do caminho completo, percebe? Que uma coisa leva a outra. Estar em Jesus, crer nele, receber o Espírito Santo na minha vida, é como eu desfruto do amor de Deus por mim, como um pai ama o seu filho. Mas se eu realmente o amo, eu quero obedecê-lo. Porque eu sei que os seus mandamentos são para o meu bem, são para me dar vida, para me proteger, para me guardar e me fazer viver a vida que ele tem para mim. E quando eu obedeço, então eu sou alegre de verdade, eu sou feliz de verdade. Eu experimento de tudo que ele tem para mim.
O desafio para nós é simples, é estar com Ele. Ele sempre está conosco, Ele sempre está disponível a nós, pelo menos. Mas a pergunta é, será que nós estamos? Será que nós temos criado tempo, espaço na nossa vida, no nosso coração, na nossa agenda, nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões, para estar com Ele? Vamos orar? Feche seus olhos por um instante. Eu queria fazer 2 orações hoje. A primeira é por você que não sabe se Ele está com você. Você não sabe responder essa pergunta. De novo, talvez você creia nele, talvez você tenha, na sua opinião, as crenças certas, as doutrinas certas, os valores certos, até uma vida certa. Mas não é isso que eu estou perguntando. A minha pergunta é se você tem convicção de que Ele está em você, de que esse Espírito Santo habita em você, de que você é casa, templo, habitação de Deus. A Bíblia diz que isso acontece quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Cremos com o nosso coração, confessamos com os nossos lábios. Não é algo para se manter escondido, é algo para anunciar para o mundo, para dizer, eu pertenço a Jesus. Minha fé está nele, minha vida é dele, meu coração é dele. Eu quero nascer de novo e ser cheio desse Espírito. Eu não quero que ele me abandone nunca, eu quero que ele esteja comigo para sempre. E essa é a decisão mais importante da vida de uma pessoa, porque muda para sempre não só o presente, mas o futuro. É o que assegura a eternidade, vida com Deus. Mas isso começa aqui agora. Muda tudo a partir do momento em que o Espírito passa a habitar seu coração. Ele redefine você por inteiro. Ele te liberta do pecado, ele te abre os olhos para ver o mundo e a vida, a Deus e a si mesmo de uma nova maneira. Ele te perdoa dos seus pecados, mas ele também te habilita a uma nova vida, uma vida diferente, uma vida melhor. Uma vida de obediência que leva à alegria. Não à prisão, não a limitações, mas à alegria. E esse é o primeiro compromisso, é o compromisso de crer, reconhecê-lo, reconhecer que o que ele fez foi por você, que a morte, o sacrifício dele foi para o perdão dos seus pecados. E dizer, Jesus, eu quero me tornar esse lugar de habitação da tua presença, do teu Espírito. E eu queria primeiro fazer essa oração por pessoas que desejam fazer isso hoje. É um compromisso que você só precisa fazer uma vez na vida se você fizer de coração verdadeiro. Você não precisa fazer várias vezes, você precisa fazer uma vez. Porque ele, como eu disse, ele nunca muda de ideia a seu respeito. Talvez você já tenha levantado a mão num apelo meu ou de um outro pastor. Talvez você já tenha feito alguma oração dizendo, Jesus, eu te entrego a minha vida. Mas talvez você esteja aqui hoje dizendo, até hoje eu não sei dizer ao certo se isso aconteceu, se foi sincero, se mudou alguma coisa. E eu preciso que seja verdadeiro, sincero. Eu preciso entregar minha vida para Jesus. Se é você, se é com você que o Espírito Santo está falando neste momento, eu queria orar por você. Enquanto todos estão de olhos fechados, esse negócio de levantar a mão não salva ninguém, tá, gente? Só para você saber. Mas é um jeito do pregador saber por quem ele vai orar. É um jeito de saber que vidas eu estou colocando diante de Deus. Então é só didático, é só um jeito fácil. Mas eu queria pedir para você fazer isso. Se há alguém aqui hoje dizendo, eu sinto que eu preciso nascer de novo, eu preciso de Deus na minha vida, de verdade, para sempre. Então, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Amém. Amém. Jesus, o Senhor é tão bom. E sendo tão bom, o Senhor ainda assim se sacrificou por nós. Nós não temos como agradecer, Senhor. Tão grande amor, tão grande sacrifício. Aquela cruz deveria ter sido ocupada por nós, por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor tomou o nosso lugar, o Senhor sofreu a nossa dor e a nossa morte para que nós pudéssemos viver. E agora, pela fé em Ti, nós somos salvos. E eu creio que é isso que está acontecendo em cada um desses corações. Salvação, novo nascimento, derramamento do Teu Espírito para habitar esses corações. E eu oro em nome de Jesus para que o Senhor faça isso agora. Para que eles nunca mais sejam os mesmos. Mas possam andar em novidade de vida a partir de hoje, dizendo, eu sou um discípulo de Jesus. Ele me salvou, Ele me comprou com o seu sangue derramado naquela cruz. E agora eu vivo para Ele. Abre os olhos, Senhor, liberta de qualquer prisão de pecado ou de ideias, filosofias que não vêm de Ti.
Não para que sigam a mim ou esta igreja, mas para que sigam Jesus. Amém. E naquilo em que nós formos fiéis ao Senhor, que nós possamos ajudá-los também a enxergar e viver, como nós temos tentado viver. Dá-nos essa graça, Senhor, como igreja, de ser esse lugar da habitação da Tua presença, porque nossos corações são. Nós te damos honra e glória e abençoamos cada um desses que se tornam agora para nós irmãos e irmãs, filhos e filhas amados do Senhor.